Analista área administrativa. Nós estamos em vantagem. Menos inscritos, menos concorrência. Pela primeira vez num concurso público isso, né? Porque a área judiciária normalmente tem menos concorrência. E a área administrativa, pela primeira vez. Vamos lá, pessoal, detonar e ver se a gente consegue aí uma classificação. Tem um bocado de TRT esse ano aí, né? Paraná, e aí grandes promessas. E a administração tem caído em todas. Não caiu para técnico, mas às vezes cai até para técnico também, né? Bom dia, galera. Vamos começar com a administração pública, administração geral, gestão de pessoas, esses assuntos todos. O que a gente vai fazer agora? Palavrinhas do bem. É o que nos interessa. É o que a gente tem que tentar fazer véspera da prova. Não adianta mais estudar, 7 horas vocês fechem os livros, vão descansar, vão dormir para amanhã acordar com a cabeça fresca. E agora nós vamos revisar o que a gente já vem estudando, tá bom? E focar nas palavras. Pessoal, uma dica, prova de administração, subjetiva. Onde é que a gente tem que se concentrar? Nas palavrinhas chaves, porque mesmo sem entender nada, a gente encontra a palavrinha e diz, é por aqui o caminho, não é verdade? Ou então as palavrinhas do mal, como a gente costuma dizer, que quando a gente enxerga, diz, isso aqui não é, né? E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Preparei uns slidezinhos, vocês têm aí, é o último material que vocês têm aí, tá certo? Administração pública, é a última parte, me colocaram por última aí no material. Só para o pessoal da área administrativa, tá bom? É a última parte. Eu só destaquei aqui, a gente vai mostrar nos slides, as palavrinhas do bem, tá bom? E eu conto com vocês, para a gente poder revisar. Vamos lá? Começando. Primeira coisa que a gente vai ter que estudar, processo organizacional. Normalmente eles colocam uma questão, a FCC gosta desse assunto. Planejamento, organização, direção, controle e comunicação. Lembram disso? Processo organizacional. As funções da administração. As 4 funções. E hoje nós agregamos mais uma, comunicação. Pessoal, quando a gente enxergar na prova, define objetivos e define meios, objetivos e meios, objetivos, fins e meios, objetivos e procedimentos, objetivos e métodos. Eles estão falando de quem? Planejamento. Falou em planejamento, tem que definir objetivos e tem que definir meios. Tem que definir fins e tem que definir procedimentos e métodos de trabalho, tá certo? Falou em estabelecer a estrutura da organização, mostra para eles o slide. Estabelecer a estrutura da organização, falou em desenhar, em coordenar, em desenhar atividades, desenhar tarefas. Depois que a gente planeja, depois que a gente define objetivos, a gente vai organizar. Ou seja, vai definir tarefas, falou em autoridade, em responsabilidade, processo de organizar. Falou em comunicação, falou em emissor, codificador, canal, decodificador, né? Falou em mensagem, falou em receptor, é comunicação. Palavrinha do bem para comunicação, coordenação. A comunicação é a função que coordena todas as demais funções. E a comunicação é realizada pela direção, que é a outra função da administração. Planejamento, organização, direção, controle e comunicação. Direção, gente, para a gente saber que eles estão falando de direção, tem que ter alguma coisa relacionada com pessoas. Pessoas, motivação, liderança, comunicação, processo decisório, palavrinhas-chave para você olhar e saber, bom, ele está falando dessa função, tá bom? E a comunicação realizada pela direção. Última função, a que mais tem caído nas últimas provas da FCC, controle. Controle. As últimas provas, praticamente todas as questões eram sobre controle. Pessoal, controle é o mesmo que medir e monitorar. Medir, monitorar. Medir, monitorar. Avaliar. Corrigir desvios. O processo de controle é um processo eminentemente de comparação. Comparação, está lá, destacado. Falou em controle, medir, monitorar, avaliar, comparar. O controle estabelece padrões, Beth? Quem estabelece padrões é o planejamento. Lembra? Planejar é definir objetivos e definir padrões. O controle pega os padrões, começa com os padrões,
monitora os resultados, compara o planejado com o realizado e corrige os desvios. Palavrinha do bem. Comparar, corrigir desvios, monitorar, medir e estabelecer padrões. Tranquilo, gente? 4 funções da administração. Comunicação, coordenando todas as demais funções. Fechou? Processo organizacional, que a gente tem que saber é isso. Bom, a gente viu que dentro do processo organizacional, todas as funções, elas se dividem em níveis: estratégico, tático e operacional. Estratégico, tático e operacional. Planejamento, organização, direção e controle. Estratégico, tático e operacional. Estratégico, alta cúpula, longo prazo. Tático, média administração, médio prazo. Operacional, pessoal da base, curto prazo. Pessoal, para organização, para direção e para controle, o que a gente viu como palavrinhas do bem? Que do mesmo jeito que o planejamento, a gente vai segmentar. Mas o mais importante, onde eles têm se concentrado nas provas, é no planejamento. Estratégico, tático e operacional. Separei aqui algumas palavrinhas do bem para a gente. Quando a gente enxergar na prova holístico, sinérgico, toda a organização, toda, global, sintético. Que tipo de planejamento é esse? Estratégico. O estratégico envolve toda a organização. Global, sintético, tá certo? É sinérgico, é adaptativo. O estratégico tem o foco no ambiente externo. Falou em ambiente externo, estratégico. Ele mapeia as oportunidades e as ameaças do ambiente externo, ok? Para definir os objetivos estratégicos. Para definir os objetivos estratégicos. O tático, gente, o tático é intermediário. Quando ele fala assim, o planejamento voltado para uma unidade, para um departamento, para uma área, para um setor, ou seja, para uma parte da organização. Se falar toda, é estratégico. Se falar uma parte, é tático. Se falar na menor parte, ou seja, a tarefa, a atividade, é o quê? Operacional. Operacional. O tático, uma parte, uma unidade, um setor, voltado para a gerência, para o diretor departamental, não importa o nome que eles coloquem. O que importa é que é uma parte. E o operacional? O operacional é exatamente o contraponto do estratégico. Se o estratégico é sintético, o operacional é o quê? Analítico. Se o estratégico é global, o operacional é o quê? Detalhado. Se ele colocar, eu sempre digo isso, o planejamento estratégico especifica os objetivos estratégicos. Isso está certo ou está errado? Errado, porque a palavra especificar é o mesmo que detalhar. E detalhar é no operacional, não é no estratégico. O estratégico define, o operacional detalha, especifica, palavrinha do bem para operacional. Fechou, gente? Quando a gente falar de organização, que é a estrutura, lembrem o todo organizacional, a estrutura de toda a organização. Quando ele falar em organização no nível intermediário, ele está falando dos critérios de departamentalização, que a gente vai ver já já. Departamentalização por produtos, por processo, ou seja, no nível de departamento. E quando ele falar em organização no nível operacional, ele está falando de quê? Tarefa e atividade, ou seja, estabelecer a estrutura, o desenho de cargos, o desenho das tarefas, o que as pessoas vão fazer lá na base. Fechou?